Pela primeira vez na história, a direita e a esquerda convergem para uma ideia comum: a moeda única sul-americana. No começo do governo Bolsonaro, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou dar os primeiros passos, até deu os primeiros passos, visando aí, visitando os países da América do Sul, inclusive a Argentina, chamando de peso real. O Paulo Guedes, inclusive, tem escrito alguns artigos, seus estudos, sobre essa moeda sul-americana, que poderia ser uma boa ou não para o Brasil. No início do governo Lula, a história se repete. E após algumas visitas aos países vizinhos, saiu até um nome chamado de SUR, o Real do Sul. Tá, Davidson, e eu com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Como que vai ficar a poupança? Como é que vai ficar a Selic? Como é que ficam os investimentos? O que é que eu tenho que fazer para me proteger da inflação que porventura venha a acontecer? Será que vai dar certo no curto prazo, no longo prazo? Vamos trocar uma ideia aqui do que eu acredito que seja o mais propício a acontecer e também o que você deveria fazer com os seus investimentos. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e autor de um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil, Os 8 Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. Se você se identifica com finanças, quer aprender mais sobre finanças, investimentos, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu legal e compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Compartilhar a educação financeira é o melhor presente que você pode dar a alguém. Entenda que o euro, para ser o euro que é hoje, ele levou mais de uma década após ser definido que ia ser euro, após ter solucionado, é isso que vai ser o euro, após tudo estar certo, levou mais de uma década para realmente ser implementado de uma vez por todas. E antes da decisão da criação do próprio euro, isso levou muito mais de uma década. Existia uma especulação, uma estratégia, o início do euro em 1970, mas só em 1999 foi que começou realmente a dar início a esses passos e depois foi que realmente, muito depois que o euro foi em prática e é o que é hoje. E eu estou usando justamente o euro aqui como uma referência, tá? Será que o que vai acontecer aqui nos países sul-americanos seria a mesma coisa? Lá no euro, na zona do euro, por exemplo, a Alemanha seria a economia mais forte. Aqui, no sul-americano, talvez a economia mais forte. Talvez não, né? O Brasil é sim a economia, a maior economia aqui da América do Sul. E quais seriam as vantagens e as desvantagens dessa estratégia de uma moeda única? O objetivo, na verdade, é facilitar, é simplificar as liquidações. Preste atenção, eu vou repetir. Liquidação nas transações comerciais. A zona do euro, o euro, iniciou o projeto com essa ideia. Lá nos Estados Unidos é um país continental e, por ser uma moeda, as transações comerciais acontecem com muito mais velocidade. E o euro, por ser um monte de países pequenos, eles quiseram ser um bloco econômico para que as transações comerciais fossem facilitadas e não tivesse cada um país uma única moeda e tivesse que fazer o que acontece em várias partes dos países hoje. O Brasil, quando vai comprar da Argentina, por exemplo, o Brasil compra dólar, e com esse dólar ele compra os produtos da Argentina. E o contrário também é verdadeiro. Quando a Argentina vai comprar coisas no Brasil, a Argentina compra dólar e compra as coisas do Brasil. Então existe uma moeda para a liquidação das transações. Isso acontece em várias partes do mundo. Lá na zona do euro, por exemplo, os países conseguem fazer essas transações com uma única moeda, o euro. E é esse o objetivo que a América do Sul quer se juntar para que isso aconteça. Não precisar de uma moeda terceira para fazer essas transações comerciais. Isso ia fomentar o desenvolvimento, ia fomentar o crescimento dos países, as transações, ia facilitar. Obviamente que o dólar seria de uma forma escanteada, porque as transações iam acontecer aqui com mais velocidade. Só que tem um detalhe: somos países totalmente diferentes, com situações, leis fiscais diferentes, com política de juros cambial, inflacionária, fiduciária diferente,
Por isso que isso é todo um projeto e eu acredito que isso não vai acontecer no curto e médio prazo. Isso deve demorar aí pelo menos mais uns 2 ou 3 governos, se essa estratégia, se essa lógica do bloco econômico realmente for colocada para frente. Sendo assim, dessa forma, o real, aí onde está a sacada primordial, né? O real seria justamente a moeda principal, nem que seja no começo dessa SUR, né? Do Real do Sul, do peso argentino, que seja, do real argentino, do peso real. O que acontece? O Brasil, por ser uma economia mais forte, obviamente que ia ser a moeda brasileira iniciando esse processo. E aí, os outros países iam ter que ter real para fazer as transações entre si. E com isso, o Brasil ia poder imprimir mais dinheiro. E com essa demanda de real, a nossa inflação, né, tenderia a cair, né? Nosso país, inicialmente, no primeiro momento, se sairia beneficiado. Mas só que os outros países também pensam com a mesma lógica. Então não faz sentido os países começarem a transacionar real e as suas moedas fiduciárias se desvalorizarem, né? Será que será que ia ser bom para a Argentina? Será que ia ser bom para o Uruguai? Será que isso realmente ia ser bom para todos os países que ia participar do bloco? Isso, a ideia de uma moeda que seja não só real, não só argentino, não só da Bolívia, não só do Uruguai, uma moeda que seja imparcial, né? Por isso esse entrave que acontece. Porque se o real for realmente mais demandado, pelo Brasil ser a moeda mais forte do bloco aqui, pelo menos, inicialmente, economia maior, o Brasil, no curto prazo, talvez até se beneficiasse. Mas depois, quando tudo isso fosse realmente aglomerado, os países menores iam conseguir emitir dívidas, eu ia conseguir emprestar, né? Imagina aí um bloco maior, um banco de fora, uma questão macroeconômica, eu consegui emprestar dinheiro para a Argentina como se fosse para o Brasil, que tem a economia mais forte, e esse país não tinha a mesma capacidade de pagar, e isso ia gerar um inflacionário de novo na moeda. Sem falar que essa comparação euro, zona do euro, com uma América do Sul, onde a nossa economia realmente não, as nossas, né, as nossas economias dos países vizinhos não são totalmente referência no mundo hoje. Uma coisa é você falar da Alemanha, da França, da Rússia como um todo lá, um país gigantesco lá, do que falar de Brasil, Argentina, Chile, são países bem menores, economicamente falando. A produção nossa, para você ter ideia do PIB que o Brasil representa no mundo, não chega nem a 2%, é 1,5% do PIB da produção do planeta Terra, e o Brasil seria a maior economia participando quanto isso. Então, por ser países pequenos, essa moeda única talvez não colasse, não fosse interessante para os outros blocos. Imagina aí, a Rússia ia ter que comprar real para poder comprar alguma coisa da Argentina. Será que isso ia fazer sentido para a Rússia? A China, para comprar frango, com o Brasil, ia ter que comprar real para poder comprar para ter reserva em real. Não sei se isso no mundo de hoje ia colar mais. Até porque nós temos hoje opções de moedas não fiduciárias, que não dependem de governo nenhum. Um exemplo aí seria o Bitcoin, as criptomoedas. E aqui é a fase final do vídeo. Se você chegou até aqui, preste atenção. Eu não sei em qual fase de investimento você está hoje, mas você deveria pensar na sua estratégia como um todo de dolarizar parte do seu patrimônio. Por quê? Porque hoje todo esse arcabouço que a gente fez aqui funciona para o dólar. Os países, para fazer transações, para liquidar transações comerciais, precisam de dólar. Boa parte do mundo transaciona dólar. Inclusive, o que aconteceu na guerra da Rússia lá, quando a Rússia foi comprar insumos para a guerra e tudo, os Estados Unidos simplesmente deixou de liquidar transações em dólar com a Rússia. Isso foi um impacto gigante, né? Então, o que acontece? Dentro da sua estratégia, de forma inicial ainda, talvez se você começasse pensando em dolarizar parte do patrimônio, porque essa já é sim uma moeda que deu certo para liquidação, as liquidações de transações comerciais no mundo todo. Então, se expor essa moeda com todos os defeitos que ela tem, tá? O dólar vem sendo impresso de forma gigantesca no último ano. Inflação também bateu na porta lá, mas comparado a 25% do PIB do planeta a 1,5% do PIB do planeta,
faz sentido sim se expor à economia mais forte. Investir no Brasil já é um tabu, investir fora, então, parece algo fora do normal, mas não é, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui, você pode falar comigo e marcar uma mentoria para você aprender a investir no exterior, aprender a dolarizar parte do patrimônio de forma simples, segura, barata, que você vai estar se protegendo do real hoje, como um todo, inflacionário, e também de umas possíveis lógicas, estratégias que vêm acontecer entre as moedas sul-americanas. E também, são 2 passos, tá, que você pode se proteger ou pensar para dar mais celeridade, mais segurança, mais rentabilidade no seu crescimento patrimonial. E também pensar em uma moeda não fiduciária, que não dependa do governo. Que não dependa de nenhum governo. Porque seria muito bom se todo mundo adotasse uma moeda que não fosse autoimpressa, ou seja, se o Brasil precisar, ele vai lá imprimir a moeda. O governo, o país, tem essa autonomia. Então, se fosse para ser não autônomo, ninguém quer. Né? Ninguém quer, nenhum país quer. O dólar não quer fazer parte de uma moeda que independa do poder do governo. Imprimir moeda é uma solução muito rápida, mas que faz um impacto gigante lá na frente, através da inflação. Então, os governos não querem perder sua autonomia. Então, as moedas não fiduciárias, exemplo aqui do Bitcoin, seria talvez uma solução mais plausível, mais lógica, porque ela só iria existir se houvesse a produção real daquilo que se está vendendo. Você só vai imprimir mais dinheiro se o país produziu mais, e aí eu vou precisar transacionar mais dinheiro. Se o país não produziu, eu não poderia imprimir mais dinheiro para não causar inflação. Então, uma moeda que não dependa da autonomia do governo seria talvez uma saída mais viável para tudo isso que está acontecendo aqui. Mas esse aqui é um ponto de defesa meu em relação às criptomoedas que não dependem do governo. Então, se você também quiser entender mais como funciona esse mundo aqui das criptomoedas, eu vou deixar o link de um livro aqui, de um e-book que eu tenho, chamado Os Segredos da Moeda do Futuro, né? O Bitcoin, inclusive, veio alavancando aqui nos últimos 2 meses, já dobrou de preço. Então, se você quiser saber mais um pouquinho como funciona esse mundo das cripto, clica no link aqui embaixo e adquire esse exemplar chamado Os Segredos da Moeda do Futuro. E aí eu te dou ainda de brinde uma mentoria para a gente trocar ideias aqui sobre o seu patrimônio, que você possa aí investir de maneira segura e responsável, se protegendo inclusive da inflação do real ou do SUR ou do peso argentino do peso real. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.